Enquanto você ainda sentado, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do Tehillim, Tehillim Arbaim Veshish. Tehillim Arbaim Veshish, Salmo 46. Amém? Enquanto você abre o santo livro aí, você pode só erguer um pouquinho, fazendo favor? Vai dar certo. Tá ótimo, obrigada. Aí, tá ótimo. Tá bom, vai dar certo. Vai dar certo. Livro dos Salmos 46. Enquanto você abre aí o livro sagrado, quero tributar a Deus toda a glória e honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Antes de fazer os agradecimentos, eu quero dizer que eu sinto muito que a Copa tem vencido muitos. Eu sinto muitíssimo. Eu louvo a Deus pela vida de quem está aqui nesta noite, verdadeiramente. E eu entristeço o meu coração como pastora de saber que a Copa está vencendo muitos. Nós tivemos um obreiro na nossa igreja, pastor. Eu vou falar isso. A Copa passada foi em 2022, né? 18. Ele estava aqui ainda? Portugal? Ou foi na outra ainda? Anyway, irmãos. O fato é que ele era músico da casa do Senhor, tocava em excelência. Eu nunca vi ninguém tocar um hino da harpa como aquele homem na guitarra, moço. Ele fazia a guitarra chorar. Coisa linda. Diácono da casa do Senhor. E eu notei que o irmão sumiu. Aí eu falei, amor, o que está acontecendo com o irmão? Ele falou, vou lá no trabalho dele para saber. Chegou no trabalho, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Se estava doente, se estava enfermo. Se aconteceu alguma tragédia na casa, na vida dele. Ele respondeu que não. E o pastor falou para ele, por que você não está indo na igreja? Ah, não, pastor, eu vou, não é nada, não é nada. Tá. Domingo, o homem não veio de novo para o culto. O pastor catou a mulher dele e falou, minha irmã, o que está acontecendo? Você está brigada com o teu marido? O que está acontecendo? Nunca que podia imaginar, né? Ela falou assim, pastor, meu marido está trancado em casa, na frente da televisão, não abre nem o comércio dele por causa do jogo da Copa. Ele assiste todos, diante de Deus, ele assiste todos os jogos da Copa, pastor, todos os jogos. Se for de madrugada, ele coloca o telefone para despertar, levanta da cama e vai assistir. Aí o Ramai perguntou para ele assim, e ele ora de madrugada? Pastor, nunca orou de madrugada. É triste, irmão, é triste saber que tem um jogo da Copa. Agora só nos resta orar para a França perder. A minha oração está sendo eficaz. Subiu, Portugal perdeu. Hoje, quando o irmão Benoit, presbítero Benoit, entrou por essas portas, eu me alegrei 2 vezes o coração, de vê-lo e de vê-lo num dia que a França está jogando. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Você conhece quem é adorador? Nesse momento. Quem está brincando e quem está servindo. Então eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Louvar a Deus por essa igreja. Eu tenho muito amor por esses pastores. No ano de 2018, Deus nos trouxe aqui pela primeira vez. Já faziam muitos anos que eu não vinha na França. Muitos anos que eu não vinha na França. E que eu não via Paris. E aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor Deus nos trouxe aqui. E de lá para cá, Deus criou um vínculo de amizade conosco, pastor Leandro e pastora Evne. Deus criou um vínculo de amizade. Graças a Deus, o Senhor Deus tem nos fortalecido a nossa amizade em Cristo. Porque amigo, você não precisa ver todo dia, conversar com ele todo dia, para ele ser amigo. Basta ele ser necessário nos momentos de aflição.
E nós saímos daqui naquela época e passamos por um grande evento, e eles estiveram presentes na nossa vida em oração e nos ajudando espiritualmente. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pelo tratamento. Meu Deus. E a igreja é a cara do pastor, né? Quando você vai numa igreja que o pastor está fechadão, brabão, a igreja o povo está tudo mal-humorado também, está tudo na vibe do pastor. Aí você chega aqui, ó, tanto de rostinho lindo, sorrindo. A igreja é a cara do pastor, não tem jeito. A ovelhinha é a cara do pastor. Então, louvo a Deus pela vida de vocês e principalmente pela vida dos vossos pastores, que amam a palavra de Deus. Isso é muito importante, amam a palavra de Deus e aplica ela sobre a igreja. O tratamento 5 estrelas. Louvar a Deus pela vida do Ravi Daniel e pela sua esposa, irmã Josi, por toda a igreja, pela vida do casal, pela vida da varoa de Deus. E eu confesso que eu fiquei tentada de fazer esse assoviar aqui a noite inteira, meu filho. Meu Deus, que coisa linda, né, gente? Coisa linda. Com unção é diferente, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Maristela, sou casada, bem casada, e estou com o meu mestre aqui, ó. Meu marido, meu amigo, meu pastor e meu conselheiro. Eu estou sentindo de contar uma coisa, preciso contar isso. Meu marido, ele tem um dom dado por Deus, vários, mas eu quero falar sobre esse, de formar pregadores. Formar pregadores. Na nossa igreja é muito difícil a gente trazer alguém de fora, muito difícil, só em festividade, ou quando é amigo do pastor. Do contrário, não vai. Porque ele forma pregadores, ele acredita que todos nós temos um chamado e ele tem o dom da palavra, então ele forma pregadores, é dom de Deus, é escola de pregadores. E eu comecei a pregar e eu não sabia pregar. Não que eu saiba hoje, irmãos, porque se o Espírito de Deus não usar, o homem não é nada. Ele não é nada, varoa. Não adianta falar que não existe mensagens bonitas, existe inspiração do Espírito. Porque nem a mensagem que você faz é tua. Ela é de Deus. E o dia que Deus quer te usar com a mensagem que Ele te deu, Ele te usa. Chega no dia, você pode... Não adianta. Você pode se rasgar, você pode fazer o que quiser, que o dia que Deus fala, hoje eu não vou usar o barro, acabou. Não usa. E eu comecei a pregar as mensagens que o Senhor Deus confiou a Ele. Porque eu não sabia fazer esboço. E aí um dia eu cansei daquilo, eu falei, Jesus, eu não tenho chamado para isso, eu não tenho chamado para isso. E aí eu desisti, aí o dia que eu desisti, ele falou assim, então minha filha, você vai aprender a fazer esboço quando? Quando você vai parar de pregar minhas mensagens, Maristela? Eu sabia pregar as mensagens dele melhor do que ele já. De tanto pregar, sério, eu fui para o Brasil, eu fiquei 45 dias no Brasil, eu preguei todas as mensagens dele lá. 45 dias pregando todo dia. Eu sabia falar as mensagens dele até de olho fechado, até pregar dormindo, eu pregava as mensagens dele. E eu voltei, ele me deu um chacoalhão, e aquilo foi muito bom para mim. E o Senhor, pela misericórdia, quando aprove o Senhor, Ele faz, quando não aprove, minha filha. Eu volto para casa com o rabinho entre as pernas, tristinha, mas Deus é misericordioso, amém? Eu confesso que eu gostaria muito de pregar no tema. Tem uma mensagem, Deus me confiou uma mensagem de Esther muito linda, que fala que quando ela se achega na presença do rei, com o decreto de morte, o rei estende o cetro para ela. O rei estende o cetro para Esther, e Jesus se estende o cetro da cruz do Calvário, e ali nos dá o decreto da vida e não da morte. Mas vai ficar para outro dia, infelizmente. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Vamos deixar de conversa fiada? Bora? Então se coloque sobre os pés, se for costume da igreja. Varão, ó, metade da mensagem é minha, outra metade é sua, viu? O músico faz toda a diferença. Eu amo. Amém. Diz assim o texto sagrado. Deus é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará, prefiro o original, desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que dissolação tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim dela. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Eterno é Deus e será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode se assentar dando glória para Jesus? Eu sou meio desastrada, eu vou tirando as coisas do cenário com medo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: Deus é. Ai, com voz de autoridade. Deus é. Deus está. E Ele faz. Mais uma vez, Deus é. Deus está. E Ele faz. O livro dos Terrilins, conhecido no hebraico como Cânticos de Louvores a Deus, ele foi escrito com alguns propósitos. O primeiro, de eternizar os louvores que foram compostos e entoados por grandes homens da fé. O segundo motivo foi para que os homens que tivessem passado por tribulação, ou estivessem passando por tribulação, ou estivessem passando por angústias, lutas, alegrias, pudessem adorar ao Eterno e engrandecer o seu santo nome. O livro dos Terrilins é conhecido no hebraico, na Tanar, na divisão da Tanar da Bíblia judaica, como os escritos de Ketuvim. Os escritos de Ketuvim se dá da ordem, como diz no português, da ordem dos livros poéticos. O Tanar, ele está dividido em 3 classes de livros. Primeira classe, a Torá, como conhecida na Septuaginta, os 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco. A segunda classe, os Neviim, que são os profetas Catan e profeta Gadol, profeta grande e profeta pequeno. A terceira classe é a classe dos Ketuvim. Ketuvim é alguém que, embora esteja falando em profecia, ele ainda assim está cantando e exaltando a Deus. Tem gente que entendeu, mas tem quem não entendeu, estou aqui para explicar. Porque tem gente que fala, mas tem gente que clama. Porque tem gente que fala, mas tem gente que murmura. Porque tem gente que fala, mas tem gente que usa suas palavras para adorar o nome do Senhor. O livro dos Cânticos, ou o livro de Salmos, ou o livro dos Terrilins, ele também faz parte de uns escritos que eram usados e são usados até os dias atuais, como um livro de cabeceira, não somente das mulheres. Se você tiver a oportunidade de ir no Kotel, você verá que tem livros do Terrilim ali numa grande prateleira, para que todos possam pegar o livro e ir até o Kotel, Muro das Lamentações, adorar ao Eterno com um louvor. Porque o livro dos Terrilins foi criado no intuito de ser usado mesmo em meio a lamentos. O livro de Terrilim foi criado para ser usado mesmo em meio à dor. Porque adorar a Deus num dia de felicidade é muito fácil.
Adorar a Deus no dia de felicidade, o ímpio adora. Adorar a Deus quando ganha a copa, o ímpio adora. Graças a Deus conquistamos a bola. Graças a Deus conquistamos a vitória. Agora, crente você conhece no dia da infelicidade. Crente você conhece no dia da dor. Crente você conhece no dia do lamento, porque é no dia do lamento que quem adora a Deus tem um louvor preparado. Ei, eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a sua mão nesta noite. Deus está dizendo que ainda no dia de dor, que ainda no dia de lamento, a sua boca não será lábios que murmuram, mas serão lábios que glorificam o nome do Senhor. E o livro de Tehillim foi criado não somente para Mishkatan, mas também foi criado para Maskil. Maskil é um livro de instrução. Alguém que tem poder para instruir, ele vai usar a sabedoria para poder instruir aquele que precisa. Salomão, sabiamente, ele entendeu a voz do seu pai quando disse: filho meu, não se desvie do caminho da sabedoria e busque a instrução e o conhecimento. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer se instruir. Aí surgem oportunidades, ele passa vergonha e não pode aproveitá-las, porque não usou a instrução do Senhor. Como se não bastasse, o livro de Tehillim, ele também é uma tefilot. Tefilot é algo que é usado para se aproximar a Deus, ou em oração, ou em clamor, ou em adoração, ou em celebração. Porque tem gente que no dia da alegria esquece da casa do Senhor e vai comemorar em outro lugar. Tem pessoas que no dia da alegria esquece da casa de Deus e vai comemorar no boteco, vai comemorar na churrascaria, vai gastar o seu dinheiro em tudo que ganhou em outro lugar. Mas quem entende da tefilot se alegra em todos os lugares, mas principalmente na casa de Deus. O livro dos Salmos, ele tem cerca de 150 salmos compostos, numerados, e o salmo não tem capítulos e nem versículos, porque é poema. Então ele tem versos. É interessante notar que tiveram vários escritores ao longo de toda a trajetória israelita que comporam os salmos. O livro dos Salmos foi escrito, 74 salmos foi escrito e compostos por Davi. Moisés escreveu um salmo, Etã escreveu um salmo, existem cerca de 50 salmos anônimos, os filhos de Asaf escreveram 9 salmos, e os filhos de Coré escreveram 12 salmos para a Bíblia Sagrada. É interessante notar que o salmo de número 46, nesta noite dito e será apregoado, ele tem a sua inscrição incerta. Teólogos acreditam, existem pelo menos 2 opiniões relevantes a respeito disso. Teólogos acreditam que o livro dos Salmos, o Salmo 46, mais precisamente, foi escrito por volta do ano 701 a.C. Diz a história, e a Bíblia Sagrada confirma, que este salmo pode ter sido escrito quando Senaqueribe envia Rabsaque para, depois de ter conquistado e sitiado 46 cidades de Judá, tente uma possível invasão na capital Jerusalém. É interessante notar que naquele momento Rabsaque, em língua ivrit, no hebraico, ele vai subir no muro com o intuito de envergonhar, afrontar e amedrontar o rei Ezequias.
Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo quem serve a Deus até em momento de dificuldade. Porque a Bíblia Sagrada me diz que ao invés de Ezequias ir para a internet publicar afronta ou responder afronta, ele vai se achegar com a afronta diante de Deus. Porque tem gente que acha que vai afrontar alguém e este alguém vai responder batendo boca. Porque quem é servo de Deus sabe o lugar certo de clamar. E a Bíblia Sagrada diz que ele pega a carta e diz: ouve, Senhor, as palavras de afronta. Sabe o que acontece, querido? Quando eu e você não suportamos as palavras de afrontas, obrigada, e recorremos a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia um anjo, e apenas um anjo mata 185 mil assírios. Ei, Deus está começando a falar com alguém aqui nesta noite. Vai ficar murmurando, recebendo afronta? Corre para os pés do Senhor, porque é nos pés do Senhor que Ele envia o anjo para trazer a vitória. Só que a segunda opinião é a que eu mais gosto. É a dos sábios judeus. Eles acreditam que o Salmo de número 46 não fala as coisas do passado ou do presente, mas que é um salmo messiânico, que fala a respeito das coisas que virão, a respeito dos dias do Mashiach. Eles também dizem que este salmo é uma profecia, e profecia não é de coisa que está acontecendo. Porque tem gente que usa a palavra profecia para dizer a respeito do CPF ou de coisinhas pequenas para impressionar alguém. Mas profecia não fala do presente, fala do futuro. Porque só quem profetiza é quem conhece o futuro. E quem conhece o futuro é o Deus Todo-Poderoso. Então eles vão profetizar. Eles vão usar as suas vozes em profecia ao Senhor. E ele vai começar a usar a sua voz em profecia. Mas quem eram os filhos de Coré? Os filhos de Coré, eles tornaram-se conhecidos, não por aquilo que exercia, mas tornaram-se conhecidos por causa de um antepassado. Embora eles trabalhassem no templo, embora eles carregassem a arca da aliança, embora a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam na porta da tenda da congregação, embora 1 Crônicas, capítulo de número 6, capítulo de número 9, capítulo de número 15, capítulo de número 25 e capítulo de número 26 vão dizer a respeito do seu trabalho em excelência, eles não vão se tornar conhecidos por aquilo que faz. Eles vão se tornar conhecidos por aquilo que alguém do seu passado fez. Porque Satanás nunca pode jogar na sua cara o seu futuro, porque o seu futuro está na presença de Deus. Mas ele usa os seus vasos para jogar na cara o que aconteceu no seu passado. E Bamidbar, ou o livro de Números, no capítulo de número 16, vai dizer quem que era o pai dos filhos de Coré, ou de Corá. A Bíblia diz que por causa de inveja, ele vai se levantar contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Abraão. Porque tem gente que não busca autoridade, mas se levanta contra a autoridade. Ó, meus irmãos, eu não sei o que vocês fizeram para Deus não, viu? Mas Deus desde ontem está dizendo sobre autoridade. Então se eu fosse você, começava a se consertar na presença de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Números, que Deus abre a terra e engole a casa de Corá e toda a sua rebelião. Os filhos de Corá restaram porque não compactuaram com a rebelião do seu pai. E agora, a história vai dizer que embora eles não foram rebeldes,
Diz a história que todas as vezes que eles iriam entoar um louvor diante do Senhor, dentro da tenda da congregação, muitas pessoas viravam as costas para eles. E pensavam assim, quem são eles para cantar? Quem são eles para adorar a Deus? Mas mesmo sendo desprezado por muitos, eles foram escolhidos pelo rei para estar na presença, ministrando o louvor diante de Deus. Se eu fosse você, começava a dar glória. Sabe por quê? Porque Deus ama um rejeitado que se achega na presença dele. Está todo mundo falando mal dos filhos de Coré, mas Deus visita com a presença dele, derrama da graça dele e usa eles com autoridade. Ei, Deus está dizendo que aonde foi colocado você para ser humilhado, para ser entristecido, Deus vai te levantar com autoridade para adorar. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, abre esta boca e glorifica o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi Meler, o rei Davi, vai instituí-los agora, não somente como adoradores, mas também vai usá-los em várias partes do serviço sacerdotal. E eu preciso de dizer sobre isso. A palavra serviço vem do hebraico e é avodá. Coincidentemente ou não, é a mesma palavra para adoração. Tem gente que vem para a casa do Senhor, senta, abre a boquinha e acha que está adorando. E ainda diz assim, eu não tenho chamado para nada. Pastora, nem me chama porque eu não participo. Eu tenho muita coisa em casa para fazer. Ei, Deus está dizendo, usa o teu trabalho, o teu serviço, o teu empenho para poder adorar este Deus, porque o teu trabalho é adoração. Foi para isso que Deus criou Adão, para avodar, trabalhar na terra. Eles vão ser usados para fazer vários serviços. Entre eles, o que eu mais gosto e que Deus bradou, gritou no meu ouvido e eu vou passar para tu. A Bíblia Sagrada diz que eles vão ser colocados como ministros de louvores, e eu já vou falar disso. Vão ser colocados como porteiros e vão ser colocados para cuidar da panela de carne que estava sendo cozida para a adoração. Porque tem gente que acha que ministério só está em cima do altar. Mas quem mexe na panela de carne, na cantina, também tem que entender que o ministério não é só cozinhar não, meu irmão. O ministério também é adorar a Deus. Enquanto você cozinha, enquanto você mexe, a sua boca tem que entoar louvores ao Senhor e não de murmuração. Eu vou falar, meu irmão, estou aqui de passagem mesmo, vou falar. Porque a cantina é um ministério que dá mais trabalho na igreja. A gente não vive sem ela, mas sofre com ela. Porque trabalha 3, 4 na cantina e é difícil não acontecer uma briga nesse departamento. E quando sobra a louça para lavar, aí que vem a murmuração. Porque quem já limpou e cozinhou, não quer limpar de novo. E quem não fez nada e gastou dinheiro na cantina, também não quer ajudar. Mas quando a gente entende que tudo isso é avodá, não é só serviço, é adoração. A gente faz sem murmuração, a gente faz sem contenda, a gente contribui porque entende que é adoração a Deus. Meu irmão. Os salmos foram instituídos em algumas partes do culto. Porque tem gente que acha que para cantar é só no altar. Mas em todos os lugares tinha que ter a adoração ao Senhor. Davi Meler, por exemplo, ele olha e ele consegue ver a adoração perto do altar do sacrifício. O altar do sacrifício constitui-se num bezerro, cordeiro, carneiro, que seria imolado. Ele seria imolado
E quem é carnal, não é espiritual como Davi, olharia e veria apenas matança, sangue e morte. Mas Davi entende que é através do sangue que tem a redenção, e agora ele vai dar oportunidade para quem não pode ir imolar, estar presente no sacrifício e poder cantar e adorar. Ele vai instituir então os levitas que vão estar próximo do altar do sacrifício, porque enquanto um sacrifica, eu adoro, porque enquanto um trabalha, eu glorifico. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, crente, ninguém instituiu crente de banco, não. Então, enquanto uns estão fazendo, o teu dever é fazer parte da adoração, entregando o teu sacrifício diante de Deus e adorando este Deus vivo que vai voltar para buscar a igreja. O livro dos Salmos, eu sei que está cansativo, mas é a introdução, faz parte. O livro dos Salmos, ele também tinha uma outra categoria. Os terrilim também eram usados para serem entoados nos degraus que faziam parte da entrada para o templo de peregrinação. O peregrino se lavava no tanque de Siloé, e depois dele fazer o mikvê, ele estava preparado para subir os degraus do templo. Ele subia o primeiro degrau, e ali estava um levita posto, cheio de unção e autoridade para cantar. E ele começava a cantar louvores. Ele subia o segundo degrau e o levita estava cantando: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele olhava e via o templo e dizia: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Só que o Salmo 46, ele faz parte de uma trilogia de salmos, que vai do Salmo 46, toca aí, meu filho, do Salmo 46 ao Salmo 48. É lindo notar que ele vai começar o Salmo 46, e ele vai dizer: Deus é. No Salmo 46, Deus é. No Salmo 47, ele aplaude com as mãos todos os povos que cantam a Deus com voz de triunfo. No Salmo 48, ele vai dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus está o teu santo monte. É interessante notar que o primeiro salmo composto pelos filhos de Coré, foram compostos cerca de 12 salmos. Mas o primeiro salmo que ele compõe, ele vai dizer assim: olha, assim como a corça anseia por águas, assim é minha alma, Senhor Deus. A minha alma tem sede de ti. Ele vai usar os dias maus e a dificuldade para cantar e entoar louvores a Deus. Embora muitas pessoas virassem as costas quando ele louvava, falando dos seus antepassados, Deus ouvia o seu clamor. No Salmo 43, ele vai dizer assim: Senhor, faze justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra os meus inimigos. Ei, eu vim lá de Portugal para te dizer uma coisa: enquanto você abre essa boquinha linda, cheia de dente, e adora o teu Deus, Deus se coloca em pé sobre o seu trono. Ele destrói os adversários, ele cura os teus filhos, ele abre em porta de emprego, ele te legaliza, porque ele tem poder para fazer. E ele vai começar dizendo: oh, sermãozinho abençoado, Deus é. Só aqui a gente já podia dar um glória muito forte. Ele vai dizer assim: olha, Deus é.
E Deus é o quê? Deus é refúgio e fortaleza. Deus é refúgio e fortaleza. Mas é interessante que no hebraico não existe o tempo ser estar. O verbo ser estar no hebraico não existe. Então, por exemplo, se eu fosse falar que eu sou a Maristela, eu não posso usar a sigla eu sou, porque eu não sou. Deus é. Então eu usaria Ani Maristela. Jesol. E você é quem? Porque no hebraico ser estar só é usado por uma pessoa. Porque Deus não existe, irmão. Deus é. Eu existo porque eu tenho começo. Mas o salmista vai dizer assim, olha, de eternidade, eternidade, Deus é. Só do milagre de Deus já ser, meu irmão, e você não ser nada, já é o motivo da gente glorificar. Porque quando eu sou alguma coisa, quando eu tenho alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, é sinal de autossuficiente. Então Deus não faz nada por mim. Agora, quando eu entendo que nada sou, nada posso, nada tenho, aí Deus é exaltado e Ele diz, Anirie, eu sou. Eu faz por mim. E quando eu lembro que Deus é, eu lembro do livro do Êxodo. Possível não lembrar do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, a Bíblia Sagrada vai dizer que está lá o pastor Moisés, que fugiu do Egito porque matou um homem. E ele está, a Bíblia Sagrada vai dizer, pastando as ovelhas do seu sogro, Ietro. E ele está lá cuidando das ovelhas. E a Bíblia Sagrada diz que ele olha e vê uma sarça. A sarça queima e não se consome. O milagre não era a sarça queimar. O milagre é a sarça não se consumir. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele olha e diz, agora eu virarei e irei ver o que está acontecendo lá. A Bíblia diz, e todo mundo conhece, que ele chega, e quando ele chega, Deus brada do meio da sarça, porque o milagre não é a sarça arder, os milagres é a sarça não se consumir, e só não se consome, porque ele é, e ele está. Ele chega e fala, Moisés, descalça as sandálias dos seus pés. Porque a terra que estás, Midian, é santa, Kavod, ou Kadosh. Só que é interessante, porque Deus, Ele nunca vai falar conosco uma coisa que a gente não entende. Então, quando começa aquela conversa assim, irmã, eu tive uma visão contigo e não entendeu? Não entendeu porque não é Deus. Não vem com conversa fiada, não. Eu tive um sonho, pastor, com o senhor, e não consigo interpretar. Não consegue interpretar porque não é Deus, meu irmão. Porque Deus não é menino, não. Ah, por favor. Não é raiva, não. Ele vai usar o meio que nós vivemos. Ele vai usar a nossa linguagem. Deus é tão maravilhoso que Ele desce ao nosso nível. Para que nós o entendamos. Moisés estava habituado a ver sarça queimando. O deserto de Midian, se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver pequenos arbustos, você vai ver nada, só o arbusto. É uma terra árida e seca. Porque os arbustrinhos é um alimento para a ovelha. Então, o Eterno vai usar uma linguagem que Moisés entende o que Deus quer dizer. Só que Moisés dá um vacilo. Ele olha a sarça que está queimando e não está se consumindo e fala, Moisés, não te achegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que está é Kavod. E ele vai dizer, Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. E eu desci para livrar. Por isso que ele está na sarça. A sarça tem pelo menos 3 linguagens. A primeira linguagem que a sarça tem
é que representa o povo de Israel que estava sofrendo dentro do Egito. Ele estava sendo ardido, a sarça representa o povo de Israel, sendo ardido, mas não se consumia, porque o Eterno estava no meio do sofrimento, para trazer alegria e trazer vitória. Não entendeu? Vou te ajudar. Está vendo essa prova que você está passando? Está vendo essa luta que você está passando? Que você acha que ninguém vê, que ninguém responde, que ninguém te ajuda? Deus está no meio dela, meu irmão. Você só não morreu ainda, porque Deus está, Ele está, Ele está. Levanta essa mão que eu vou profetizar. Essa prova não vai te matar, porque Deus está nela. Pode arder, mas não consome, porque Deus é poderoso. A segunda coisa é que a sarça representava Moisés. Representa Moshe, porque é um arbusto desprezível. Poucas folhas, muitos caules, tortuosa e espinhosa. Está ardendo, passando as necessidades e dificuldades da vida. Não está se consumindo porque Deus está nela. Só que Moisés não entende a condição de sarça. Ele vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para ir, Senhor, e livrar o povo das mãos de Faraó? Aí Deus fala assim para ele assim: não, Moisés, você não entendeu, você é sarça, eu sou fogo. Você não faz nada, Moisés, eu só uso quando eu quero, Moisés. Você, Moisés, é apenas uma coisinha desprezível no meio do nada, mas eu sou o Todo-Poderoso que tem o poder para te trazer a vitória. É simples. É tudo sarça, irmão. O dia que Deus quer, arde, não consome. O dia que Deus não quer, meu filho, a prova vem e mata. Porque só quem pode fazer alguma coisa em teu favor não é teu advogado, teu marido, teu patrão, não é ninguém não, meu irmão. Só quem pode levantar esta causa e trazer a vitória é o grande eu sou. É interessante notar que a sarça, ela é um filhotinho da madeira de acácia. A madeira de acácia tornou-se conhecida na Bíblia Sagrada, porque ela foi usada para fazer a Arca da Aliança. Vou pôr a Arca da Aliança, que é a mais famosa. Só que a madeira de acácia é uma madeira que tem muitos nós, natureza humana. E além de ter muitos nós, ela ainda é espinhosa. E Gênesis capítulo de número 3 vai dizer que depois da queda de Adonijó, agora vai começar a brotar espinhos e abrolhos sobre a terra. Os espinhos representam os pecados e os abrolhos representam as dificuldades. É por isso que na cruz do Calvário, o Eterno, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mashiach, ele está com uma coroa de espinho na cabeça. Não é porque não tinha coroa para coroá-lo, é porque ali está dizendo que ele venceu o pecado, e o pecado agora não faz parte mais de quem é salvo, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Só que a madeira de acácia, embora ela seja pequena, ela vai até o fundo, nos lençóis freáticos. Ela chega lá e ela vai buscar água no deserto. Porque para atravessar um deserto e sobreviver no deserto tem que ter água viva. E ela vai ser trabalhada pelo marceneiro. É só o marceneiro que consegue arrancar os espinhos, tirar um nó para fazer dela um instrumento. Tem gente que já entendeu, está chacoalhando a cabecinha, mas pode glorificar. O marceneiro te viu lá no meio daquele deserto, meu irmão, cheio de espinho, cheio de cachaça, com o nariz cheio de cocaína, e disse: vou fazer dele uma obra de arte, vou fazer dele alguém salvo, para colocar dentro da minha casa e adorar o meu nome. Ei, Deus te escolheu quando ninguém te queria e te fez instrumento para a glória dele. Só que o marceneiro, para usar a madeira, ele, para saber que os nós terminaram,
ele não passa a mão sobre a madeira. Porque se passar a mão sobre a madeira, a sensibilidade é pouco. Então o marceneiro, ele se deita sobre o madeiro, porque é deitando sobre o madeiro que ele vê se a qualidade da madeira é boa o suficiente para carregar. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que o marceneiro dos marceneiros arrancou o pecado, os espinhos da madeira, arrancou a natureza humana da madeira, se assentou, deitou na cruz do Calvário para nos trazer a vitória e a alegria. Ei, esta madeira é você, meu irmão, trabalhada pelo marceneiro, nosso Cristo, que na cruz do Calvário venceu, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Deus é. Deus é. Refúgio e fortaleza. Essas palavras não são sinônimos. Não são sinônimos. Porque senão não faria sentido alguém que vai compor, colocar duas palavras iguais ou sinônimas no mesmo versículo. Deus é refúgio, lugar de habitação temporária, para quem precisa de um socorro rápido, que está no meio de uma guerra ou no meio de uma tribulação. Quando eu e você estamos no meio de uma guerra, quando eu e você estamos no meio de uma tribulação, Ele é o nosso porto seguro. Deus olha para Moisés e Ele vai dizer para Moisés, Ele vai dizer assim agora: Senhor, mas eu vou chegar lá e eu vou falar que quem me enviou? Eu vou dizer que foi o Deus Osíris que me enviou? Eu vou dizer que foi o Deus Ra que me enviou? E aí Deus vai olhar para ele e vai falar assim: Avraham, Erie, Asher, Erie. Ele está dizendo assim: Avraham, não é eu sou o que sou, porque eu sou o que sou é muito pequeno diante do que ele é. Erie, Asher, Erie, significa assim: eu serei o que eu serei. Eu serei, Moisés, o Jeová Savaote, quando você precisar. Eu serei, Moisés, o Yahvé Rafá, quando você estiver doente no meio do deserto. Eu serei o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas, Moisés. Eu não posso ser, porque eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a água da rocha, eu sou o caminho no deserto, eu sou a alegria para o coração entristecido, eu sou aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Ele não vai dizer no presente e nem no passado, eu fui. Ele não vai dizer no presente, eu sou, mas ele está lá no futuro esperando o dia da tua dificuldade para ele ser. Ah, irmão, naquele dia da tua luta, sabe aquela luta que não veio e se Deus quiser não virá? Pois é, aquela luta que talvez possa vir, Deus já preparou a sua vitória lá na frente, porque Ele é, será e nunca falhará. Deus é refúgio para aqueles que precisam de um socorro rápido. Mas Ele também é fortaleza. E a fortaleza é coisa linda. Porque a fortaleza, ela já é para uma outra classe de pessoas. Fortaleza é um lugar forte, seguro, que guardam grandes armas bélicas, cercado por muralhas, que está no alto, aonde os filhos do monarca ficam quando o rei sai para a guerra. Não entendeu? Vou fazer meu serviço de explicar. Enquanto o filho do monarca, enquanto as filhas de Sião, as Bat-Shion,
estão escondidas dentro da fortaleza, o Rei dos Reis toma a frente do exército e sai diante da batalha para poder trazer a vitória. Você está guardado dentro de Deus, escondido na fortaleza que é o Senhor, e Ele sai na frente da batalha para vencer o inimigo e de trazer a vitória. Porque eu não sei se você já viu uma fortaleza é lindo de se ver. Uma fortaleza fica em cima, num lugar alto. Porque quem está no lugar alto, vê todas as coisas. Quem está no lugar alto, vê tudo primeiro e consegue atacar o primeiro inimigo que tenta se aproximar. Deus está dizendo para alguém aqui que Ele está de cima, mas Ele está vendo todas as coisas que têm acontecido aqui, e que Ele está descendo para dar o livramento para alguém, porque Ele te viu primeiro. Essa fortaleza fica no alto, geralmente em cima de uma montanha. Aí eu me lembro de o Eterno, quando aparece para Abraão. Ele fala assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque Ani El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Todo-Poderoso. A palavra Shaddai é maravilhosa, maravilhosa. Shaddai se escreve com 3 letras, um Shin, que parece um W, um Dalet e um I. Se ela vem do verbo Shad, a palavra Shad, é seio materno, ok? Então, quando Deus ele está dizendo que Ele é seio materno, é o lugar que produz o leite. E o que é o leite? O recém-nascido que não sabe se defender, que não sabe pedir comida, que não sabe se cuidar, tem um seio materno preparado para acalentá-lo, sustentá-lo e mantê-lo. Porque o leite é uma composição bioquímica do corpo. O sangue torna-se leite para alimentar um recém-nascido. É por isso que Jesus disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, porque quando você, recém-nascido, indefeso, se alimenta do El Shaddai, você faz parte dele. Se vem da palavra Shad, seio materno, eu lembro de Deus falando: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Do filho do seu ventre? De forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E a prova que é Cristo falando. Porque eu te tenho gravado nas palmas da minha mão. Aí eu me lembro de Tomé, sem fé, sem fé. Ele diz: se eu não somente ver, mas também tocar, eu acredito. Aí Jesus aparece dentro do cenáculo, tudo fechado, atravessa a parede e diz: aqui está escrito aqui, Tomé, toca. Está escrito o teu nome aqui, porque eu venci. Tem gente que pegou, pode adorar, porque Ele está aqui nesta noite. Shaddai. Pode ser que seja também um acróstico. O acróstico nós conhecemos no hebraico como uma abreviatura. Abreviatura é quando a palavra é muito grande, aí vai abreviar. Então, Shaddai pode ser Shomer, de Shin, Dalet, que é a letra D, que é porta, o seu significado, e I de Israel, ou seja, guardião das portas de Israel. Porque quem te guarda, quem guarda a tua casa, não é a fechadura, a chave, o alarme, não. Quem guarda a tua vida, a tua casa, a tua família, é o Todo-Poderoso. Se você pode adorar o nome dEle. Aí eu lembro de nós essa noite.
Saímos achando que estava abafando do hotel. Colocamos lá a cordinha na porta, não incomode. E vamos almoçar. A hora que chegamos, eu bati o olho naquela porta, eu falei, essa porta está aberta. Amália, não, eu coloquei o cartão. Eu falei, não, essa porta está aberta. Empurrei a porta aberta. Fechei a porta, empurrei a porta aberta. Fechei a porta, empurrei a porta aberta. Nós entramos, aí ele falou assim para mim, vamos ver se tem todas as coisas aqui. Eu falei, bora. Computador, ok. Tablet, ok. Ok. Aí eu falei assim, se Deus não guarda a casa, em vão são aqueles que tentam guardá-la. Ei, meu irmão, enquanto você está aqui, o Todo-Poderoso, guarda de Israel, aquele que guarda todas as coisas, está guardando a tua casa, a tua família, os teus filhos, está guardando o teu emprego, está guardando o teu negócio, está guardando a tua casa, porque Ele tem poder. Só que a palavra Shaddai pode vir do acadiano, a língua mais antiga do mundo. E se ela vir do acadiano, ela vem da raiz Sadu. E Sadu significa montanha. Ou seja, a fortaleza aí, ó, que está em cima, o El Shaddai, o Deus da montanha, dos montes, dos vales, o Deus que tem poder para guardar todas as coisas, que vê primeiro o adversário e ataca primeiro, Ele está te fortalecendo, te guardando, para você não perecer. Meu Deus, e a hora já foi, é? É só não ficar no versículo primeiro. Deus é. Que hora que tem que acabar, pastor? Agora, pode ser? É sério? Deus é. E Ele é o quê? Refúgio e fortaleza. Socorro? Bem presente. Na tribulação. Pelo que não temeremos. Porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio das águas, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, porque Ele está. Porque quem teme a tempestade, meu irmão, não pode andar com Jesus dentro do barco. Quem fica com medo de afronta, de tempestade, de luta, abandona o barco no meio do porto e segue sozinho para casa. Agora, quem entende que mesmo que Jesus esteja dormindo, Ele está dentro do barco, ele vence a tempestade, ele vence a provação, porque sabe que nós estamos guardados em Jesus. Ô microfone bom, hein? Meu Deus do céu. Aí eu me lembro de Mateus, capítulo de número 8. A Bíblia diz que Jesus está no mar da Galileia. Iana Galil. E no meio do mar, que é um rio, mas que é um mar, e vai brigar com a Bíblia. O mar é mar. No meio da tempestade, Jesus dormindo. E tem gente que não vigia no meio da tempestade. No meio da tempestade acha que Jesus não está no barco, acha que Jesus não se importa. E começa a murmuração. Ô povo que murmura. E vai até Jesus e fala assim: Jesus, tu não se importe que nós perecemos? Aí Jesus vai se levantar, e esse texto é rico, tanto no grego quanto no hebraico, menino. Jesus vem metendo a espada em tudo. É hebraico, é grego, não tem jeito. E ele fala assim, ó: por que temeis, homens de pequena fé? Só que no grego, a palavra ali é porque iare. Homens de pequena fé. E iare significa assim, ó: por que vocês estão com medo de um pequeno poder
Se dentro do teu barco está o Todo-Poderoso, tem gente que está dormindo, acorda para Cristo te esclarecer. Deus está dizendo, para de temer o inimigo, para de temer o adversário, para de temer a imigração, achar que vai ser deportado, meu irmão. Começa a acreditar que Deus está dentro desse barco, dentro desta causa. Começa a acreditar que Deus está dentro desse projeto, porque Ele vai acalmar as tempestades nesta noite, para trazer uma grande bonança. Só que os rabinos messiânicos acreditam que Jesus não fala porque Yaré, porque ele é Yehudim. E vai dizer assim, que ele diz assim: por que vocês estão temendo? Não sois vós hebreus? Onde está a vossa fé? Porque os filhos de Éber foram notalizados através de Avraham. Éber significa aquele que atravessa e chega do outro lado. Abraão tornou-se conhecido não por aquilo que fazia, mas por aquilo que cria. E creu Abraão. E isso foi-lhe imputado por justiça. Deus, Jesus olha para eles e fala assim: não sois vós, não sois vós aqueles que estão predestinados para chegar do outro lado? Onde está a vossa fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: meu irmão, já saiu da minha boca que nós vamos chegar do outro lado. Fui eu que falei para você entrar no barco. Fui eu que falei para você abrir essa empresa. Fui eu que falei para você fazer esse projeto. Então para de ficar com medo de Neymar, moço. Porque quem dá a vitória é o Todo-Poderoso que está dentro do barco, que está dentro da causa. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Deus está dizendo que está neste barco. Te colocou sobre este barco para você chegar do outro lado junto com Ele. Pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir angústia, porque Deus tem poder de trazer a vitória. Deus é. Ele é, meu irmão, Ele é. Ele é tudo o que você precisa. Ele é esse projeto que você precisa. Ele é esta porta de emprego que você precisa. Ele é esta porta de comércio, porque Deus está abrindo uma porta para você nesta noite. É lugar próprio que Deus vai dar, diz o Espírito de Deus. É uma porta que você não vai trabalhar mais para ninguém, diz o Espírito de Deus. Ele vai te dar uma porta de comércio nesta terra, para confundir os grandes, e alguém vai olhar e vai dizer: meu Deus, o barco é pequeno, não tem estrutura nenhuma, mas Jesus está no barco trazendo a vitória. Deus é. Ele é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Pode acontecer uma catástrofe aqui nesta noite, meu irmão. Pode acontecer um terremoto, pode acontecer um tsunami, um maremoto. Quem está guardado em Deus não perece, porque Deus tem poder de dar a vitória. E Ele está. Deus está. Deus está. Versículo de número 5. Deus está. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. A palavra meio aqui é kerev. Kerev significa algumas coisas. Primeiro, órgãos internos. Órgãos internos se pode ser aplicado para duas coisas, basicamente. Para o coração, como órgãos internos, ou como para ventre. Ou também para a sede das emoções. Aí o salmista Davi, depois de pecar com Batsheva, ele vai dizer assim: Senhor, põe em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. O que Davi estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: Senhor, eu não quero ser levado pelas minhas emoções. Eu não quero ser levado pela minha carnalidade, pelos meus desejos desenfreados. De não aguentar ver uma coisa que querer, de viver uma vida de prostituto. Eu não quero isso para mim, Senhor.
Eu quero que o Senhor visite as minhas entranhas, o meu coração, renovando em mim o espírito reto, fazendo com que eu possa viver diante do Senhor de mãos limpas e coração puro. Deus está no meio dela. Kerev. Kerev também significa que Ele está no ponto central. No ponto central. Ele está lá no centro, no lugar estratégico. Sabe, no meio do teu problema, sabe quem está no meio do teu problema? Sabe quem está no meio da tua prova? Sabe quem está no meio da tua dificuldade? Kerev, no meio da tua dificuldade, Ele está lá, guardando como ponto estratégico. Na hora certa, Ele se levanta e te dá a vitória. Kerev, Kerev, Kerev. Kerev, se for lebos, que é coração, ou se for ventre. Eu não sei vocês, mas hoje, quando eu cheguei, eu senti a presença do Eterno. E eu comecei a chorar. E você repara, quando você chora, você mexe a barriga. Se o choro for intenso, você mexe o ventre. Ou seja, quando eu choro, quando você chora, você mexe as entranhas, Kerev. E o Deus que formou as entranhas, que formou você, move o lebos, o coração dele, em seu favor, porque ele está no meio do problema e traz a vitória para a sua casa e traz a vitória para a sua vida. Porque Deus tem poder de fazer. E eu preciso terminar, né? Já está tarde, 10 horas da noite, meu irmão. Deus é. Deus é. Deus está. Só que aqui o está é geográfico. Porque Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. É uma posição geográfica estratégica. Quando eu vou perguntar para alguém de onde ele é em hebraico, eu pergunto assim, olha. Atá eifu, ou eifu atá, tu és de onde? Aí a pessoa, no caso, se fosse eu e alguém perguntasse, eu ia responder. Anime Brasil, V Babait, Portugal. Eu sou do Brasil, mas eu moro em Portugal. Aqui quando está dizendo no último versículo, versículo de número 11, verso de número 11, Ele está, Deus está dizendo da posição geográfica onde está. E Ele está, o versículo de número 5 vai responder, no meio dela. Então no hebraico fica assim, ó. Yavé Metzá. Yavé, ou o Eterno, bendito seja Ele. Me, lugar geográfico. Tsa, vem de tzadik, de santo. Ou seja, o lugar que Deus está, se torna santo. É por isso que Deus não habita em templos edificados pela mão de homem, e Ele habita dentro de nós, para poder nos santificar. Ei, Deus não é dentro de um lugar não, meu irmão. Deus mora dentro de você, através do Espírito Santo. Ele não te deixou órfão, Ele enviou o Aros Paracletos, o Consolador, para estar contigo todos os dias da sua vida, e Ele está aqui nesta noite presente. E para encerrar, Deus está. E Ele faz. Porque Deus é. Deus está. E Ele faz. E Ele faz cessar o quê? Ele faz cessar a guerra até o fim dela. Ele corta o arco, quebra a lança e ainda queima os carros no fogo. Ficou lindo. Dá até vontade de pregar agora. Tô acabando, tô brincando. Ele faz cessar a guerra até o fim dela. E eu estava estudando, eu sou muito curiosa a respeito de guerra.
tem que preencher a mensagem, né? E eu fui estudar, e eu fui ver a composição de uma guerra. 25% das guerras que tiveram, elas acabaram em um mês. Os outros 25%, estatística. Pode abrir o pai dos burros lá, é onde eu vou sempre, o Google, ele explica tudo para nós. Abre lá, amor, é poderoso. Tá lá, 25% das guerras que começam, termina num mês. Os outros 25% das guerras que começam, termina em um ano. As outras se arrastam por mais de 10 anos. Perguntaram para esses peritos em estatísticas, quanto tempo que a guerra da Ucrânia duraria quando estava com 3 semanas. E um deles disse assim, você acha que essa guerra está no começo ou está no fim? Ele disse, essa guerra está apenas começando. E enquanto não houver um vencedor, a guerra não acaba. Ou a Ucrânia se entrega derrotada e aceita o domínio, o subjugo da vaidosa Rússia, ou a Rússia vai esmagar aquele povo se ninguém defender com mão forte. E pelo vaidoso Putin, ele não vai voltar para trás envergonhado e derrotado. Numa guerra não há vencedores, numa guerra só há perdedores. E se essa guerra durar, as coisas ficam caras, as pessoas morrem, e os traumas psicológicos nunca se acabam. Só que ele faz. Perdeu de dar um glória, tá cansado, né? Muito mocotó, vou parar. Ele faz, meu irmão. Ele faz cessar a guerra até o fim dela. Pode ter estatística, pode ter gente se levantando, pode ter profissional não sei das quantas, pode ter exército armado, pode ter general dos generais, mas ele é poderoso, ele faz a guerra cessar até o final dela, porque ele tem poder de cortar laço, quebra-lança e queimar carro no fogo. Só que ó, para encerrar, e a gente jantar. Quem está com fome, diga amém. Amém. Não é pecado sentir fome, não. Você não é anjo. Eu também estou. Ele faz Shabbat. Olha que coisa linda. A palavra que cessar no hebraico, quando dizem assim, olha, ele faz cessar, é Shabbat. O conceito do Shabat, eu vou falar do conceito do Shabat, eu não vou falar da aplicação do Shabat como religião, ok? Nós estamos no tempo da graça. O conceito do Shabat se dá no livro do Gênesis, Bereshit, capítulo de número Shitain, capítulo de número Shitain, Shitain, capítulo de número 2, ok? A Bíblia Sagrada vai dizer que o Eterno, ele cria os animais e ele diz Tov. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, mentira. Ele cria os animais e diz Tov. É bom. Gostei. Aí ele vai elevar o nível e vai criar uma sua semelhança. E ele vai dizer Lotov, muito bom. Aí a Bíblia vai dizer que no 7º dia, ali não está dizendo Shabat. Você pode pegar qualquer texto hebraico, pode pegar qualquer versão, qualquer texto hebraico e olha. Está dizendo assim, olha. Hayom Shivi, ele terminou a sua obra no 7º dia. E no 7º dia, ele Shabat. Esse é o original. Nossa Bíblia em português, nós vacilada. No 7º dia, Shevi, ele termina a sua obra. Ele termina a coroa da sua criação. E ele fala assim, agora, vamos todo mundo descansar. E Adonai Shabbat descansou de toda a sua obra.
E o texto sagrado vai dizer assim, olha, e ele abençoou, e ele santificou o 7º dia. Vou traduzir para ficar fácil. Traduzir. Ele cria um homem, eu imagino a cabeça de Adão no 7º dia. Pô, me criou no 6º dia, agora está suave. Mas não chove ainda, não tem nada para fazer. Só depois que chover que eu vou ter que lavrar a terra. Enquanto não chove, Shabat, eu descanso. Ai, tá fraca demais. Deus está no meio da guerra. E no meio da guerra ele Shabat. No meio da guerra, ele fala assim, ó, se aquieta. Sabe por quê? Porque eu já criei todas as coisas, então só descansa e contempla a vitória. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui, para de se estressar, para de ficar preocupado. Deus já criou o Shabat, o dia do descanso, para você gozar do descanso, para você entender que Ele é Deus que faz, que Ele é Deus que está, que Ele faz todas as coisas, faz cessar. Então descansa no Senhor. Se põe sobre os seus pés que eu quero orar por você nesta noite. Deus está, meu irmão. Deus é, Deus está e Ele faz. Ele criou o Shabat para a gente descansar nele. Não é para poder não só não trabalhar, não. É para poder entender que a obra que Ele faz foi antes da tua criação. Antes de você ser, Ele já era. Ele é o Todo-Poderoso. Começa a adorar o nome do Senhor Deus nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus eu coloco o teu povo, a tua igreja diante de ti. Senhor Deus, se está alguém fadigado, cansado, entristecido e atribulado nesta noite, Senhor Deus, nós queremos levantar um louvor de adoração a ti, Senhor, porque nós entendemos que que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, que o Senhor faz, ó meu Deus, que o Senhor está presente, mas o Senhor realiza. Nos ajuda, meu Deus, a entender que o Senhor acaba com a guerra até o fim dela, que o Senhor, ó Deus, tem poder para estar presente e para nos dar a vitória. Se você acredita nisso, você pode glorificar esse Deus.